Cristo ressuscitou, aleluia! Venceu a morte com amor. Hoje estamos celebrando a maior verdade da história, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Venceu a morte não teve a última palavra. Celebramos o sepulcro vazio, esse Cristo que venceu todos os seus inimigos, inclusive a morte, mesmo em tempos de pandemia, não é? Tempos difíceis, porém, século XXI, ano 2021, nessa Páscoa, vemos tantas igrejas aí fechadas, sem poder ter celebração. É para que nós entramos em desespero? Não, é para aumentar a nossa fé, assim como os primeiros cristãos, Estevão, Tiago, morreram, não é? Vemos também muitos líderes religiosos perdendo a vida, perdendo a batalha para o Covid-19. Temos aí tantos padres que já faleceram, bispos, não é? Grandes pregadores da igreja, pastores, líderes de outras denominações também perdendo a vida. E é momento de aumentar a nossa fé, que nesse domingo de Páscoa, a nossa fé no Cristo vivo possa também ser reavivada. E a palavra, a liturgia, não é? João, capítulo 20, versículos de 19 ao 31, ela tem essa missão, não é? De aumentar, de renovar a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Vamos à leitura? Na tarde do mesmo dia, o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e também o seu lado. E disse outra vez: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E soprou sobre eles o Espírito Santo, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, esses pecados serão perdoados. A quem vocês retiverem esse pecado, eles também serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram, todos alegres, disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se não vir as suas mãos e o sinal dos pregos, se eu não colocar o meu dedo no lugar dos pregos e não introduzir a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Triste, né? 8 dias depois, estavam os seus discípulos reunidos no mesmo lugar, Tomé com eles. Estando novamente trancadas as portas, veio Jesus e se pôs no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Depois, Jesus disse a Tomé: introduz aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Põe as tuas mãos aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas seja um homem de fé. Respondeu Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse Jesus: crestes porque me vistes. Felizes aqueles que vão crer sem ter me visto. Fez Jesus também, na presença dos discípulos, ainda outros milagres que não estão escritos no Evangelho, neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São tempos difíceis, não é? Porém, como eu já disse, precisamos, nesses tempos difíceis, reavivar a nossa fé. O Cristo venceu a morte, não é? E nós, com a ajuda do Senhor, com o sopro do Espírito Santo, nós teremos mais força nesses dias difíceis. Sozinhos, nós não vamos poder.
Assim como a corça, Salmo 42, anseia pela água limpa, nós também ansiamos ser cheios de Deus. Ele é a água viva, essa água que jorrou do seu lado, não é? Vemos aí durante a Semana Santa os mistérios dolorosos, não é? A Via Crucis de Jesus, como também é uma Via Crucis de todos os nossos parentes, amigos, irmãos espalhados pelo mundo que estão padecendo vítimas do Covid. São tempos difíceis, são tempos de esperança e não de desesperança, de confiar mais em Deus. Essa é a nossa missão. Na Via Crucis vimos ali Jesus no Getsêmani, não é? A agonia de Jesus no Getsêmani. Podia ter desistido? Não. Aos 40 dias no deserto, podia ter desistido? Não desistiu. Jesus na cena dos ultrajes, e aí? Chicoteado, não é? Cuspido, zombado, desistiu? Não desistiu. Vemos também a coroação de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele desistiu? Não desistiu, porque a missão era maior. A tua missão também é uma missão grande, cristão. Você que é batizado tem uma missão muito importante para que a graça de Deus aconteça, para que o Evangelho aconteça. Vemos também Jesus carregando a cruz até o Calvário, na Via Crucis. E aí, ele não estava aguentando, estava desfigurado, estava, humanamente falando, destruído, sem aparência humana, como disse Isaías. Mas ele não desistiu. Apareceu lá, pegaram Simão, Cirineu, vindo do campo, e colocaram para ajudar a carregar a cruz. Vemos também ele pregado na cruz, de um lado o bom ladrão, do outro lado o mau ladrão, naquela última tentativa do mau ladrão, que o diabo usou naquele momento. Desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Tentativas do inimigo de fazer com que o projeto de Deus não acontecesse. E aí, Jesus desistiu? Não. Mas Jesus falou algo muito importante que nós precisamos ter no nosso coração. Senhor, afasta-te de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Que se faça a vontade de Deus neste mundo que muitas vezes prefere as trevas do que a luz. E Jesus deu o último suspiro, meu irmão. É o que nós celebramos na sexta-feira maior da nossa fé, na sexta-feira da paixão. Porém, não é? Tudo aquilo que era lágrima se transformou em alegria quando Maria Madalena vai ao sepulcro e encontra o sepulcro vazio. Quando ele se apresenta ali, naquela sala, com as portas fechadas, com medo dos judeus. Quantas vezes o medo também vai bater na porta do nosso coração? E aí, vamos desistir? Não! Eles ficaram alegres, felizes. Jesus chega e sopra sobre eles, deseja a paz para eles. Por que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo ainda antes do dia de Pentecostes? Porque o Senhor sabia da fraqueza deles, meu irmão. Sabe da tua fraqueza, sabe da minha fraqueza. Por que Jesus sabia da fraqueza deles? Lucas 24, os discípulos de Emaús já estavam voltando. Aquele evangelho que Pedro estava ali, não é? E chamou eles para pescar, e eles foram pescar, e Jesus se apresenta lá com o peixe e com a brasa pronta para dizer: eu tenho aquilo que vocês precisam, eu tenho vida plena, eu tenho vida em abundância para vocês, eu conto com vocês. Fala para cada um de nós, nesses tempos de pandemia, eu conto com vocês. Fala para a igreja, eu conto com vocês, mesmo que a igreja esteja fechada. Oh, glória a Deus, olha que bonito isso. Mesmo que a igreja esteja fechada, com medo do vírus, oh meu Deus, hein? Porque as autoridades de saúde, glória a Deus, estão pedindo para que ela fique fechada. Mesmo que os discípulos estavam fechados lá naquela sala, naquela casa, com medo dos judeus, o medo bate na nossa porta e sozinho nós sabemos que nós não vamos conseguir. Mesmo com o medo, mesmo com a igreja fechada, o Senhor sopra sobre nós o Espírito Santo para que nós possamos ser as suas testemunhas aqui em José Bonifácio, em Promissão, até nos confins do mundo, em Ubarana, onde estiver um cristão, onde estiver alguém com o coração aberto, mesmo em dificuldades, nós temos que proclamar essa verdade. Cristo
ressuscitou. Aleluia! Cristo ressuscitou para que todos nós tenhamos vida plena. Podemos balançar, como eu balancei aqui, mas não vamos cair. Acima de toda e qualquer dificuldade, Deus é mais. E o Senhor nos mostra também o sacramento da reconciliação, não é? A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem o retiverdes, eles serão retidos. Que nós possamos buscar, não é, no sacramento da confissão, libertação para as nossas faltas. Que nós possamos sempre estar cientes que nós somos pecadores, que perfeito é aquele que nos criou. E Tomé não estava ali. O que Tomé foi fazer? A mesma coisa que os discípulos de Emaús foi fazer, estava preocupado, né? Tinha que ir no mercado, tinha que ir na farmácia, tinha que se cuidar, e não estava lá. Mas podia ter acreditado na palavra dos discípulos. Mas disse, se eu não ver as marcas do prego, se eu não colocar meu dedo, se eu não colocar a mão do seu lado, eu não vou acreditar. O que é de Tomé tem hoje, meu irmão? O que é de Tomé espalhado por esse mundo? Você está pregando, você está falando da palavra de Deus e não acreditam. Mas Jesus se volta 8 dias depois e novamente a igreja estava fechada. Não importa que a paróquia sua esteja fechada, não importa que a diocese tenha lá que seguir as leis, tem que seguir sim, porque somos submetidos às leis. Mas o seu coração não pode estar fechado como o de Tomé, o meu coração não pode estar fechado como o de Tomé. E aí Jesus se apresenta para eles, deseja a paz novamente e mostra para Tomé, vem cá, põe a tua mão aqui, põe teu dedo aqui, põe a tua mão aqui. Não seja incrédulo, mas seja um homem de fé. E Jesus diz, olha, Tomé diz, né? Meu Senhor e meu Deus, faz uma maravilhosa profissão de fé, que nós até hoje proclamamos ela, não é? Faz uma maravilhosa profissão de fé. Que nós possamos a cada dia, nas nossas dificuldades, nas nossas incredulidades, fazer a profissão de fé de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Jesus fala, olha, você acreditou porque você viu. Bem-aventurados serão aqueles que durante toda a história, como nós hoje, 2000 anos depois, vão acreditar sem ter visto. E é isso. Não é? A gente sente a presença de Deus em cada momento, em cada dificuldade, na via crucis que nós estamos passando na pandemia. Quem não tem um parente, um amigo querido, sofrendo as dificuldades, entubado, internado, na fila, aguardando aí para um UTI. Mas não é momento de desistir. Assim como os primeiros cristãos, quanto mais eram perseguidos, quanto mais eram mortos, jogados aos leões, passando por tantas dificuldades, mais ainda eles cresciam. E são nesses momentos de dificuldade que essa verdade da ressurreição, da Páscoa, precisa nos alimentar. A cada dificuldade, um cristão mais forte. A cada tribulação, um cristão mais forte. Porque um cristão é chamado a ser um novo Cristo. E que nesse domingo de Páscoa, não é? Nós possamos, além de reavivar a nossa fé, reavivar a fé, não apontando para nós, apontando para o ressuscitado, aquele que venceu a morte. Amém? Oremos. Senhor, pedimos que o Senhor venha soprar sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Sozinho nós não podemos, sozinho nós vamos cair, sozinho nós não temos força, Senhor. Sopra sobre nós o Teu amor, sopra sobre nós o Teu Espírito Santo. Sopra sobre os hospitais, sopra sobre as UTIs. Ressuscita, Senhor, essas pessoas que já estão perdendo a vida nas UTIs. Aos familiares que estão desistindo, que estão desanimados. Muitas vezes aqueles seres humanos que são como Tomé, que só acreditam vendo. Derrama o Teu amor, derrama a Tua unção, derrama o Teu sangue redentor sobre santas casas, hospitais. Batiza-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo. E que nós, cheios do Teu Espírito Santo, possamos reavivar a fé. Estamos, meu irmão e minha irmã, no domingo de Páscoa, muito mais do que ovos de Páscoa, muito mais que coelhos. Nós queremos anunciar que ainda vive o leão da tribo de Judá,
venceu a morte, está vivo, está ao nosso lado. Como ele disse em Mateus 28, estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Ele está conosco. E se Deus é por nós, que coisa desse mundo, nada desse mundo será contra nós. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Que a mensagem da ressurreição do Cristo possa nos reavivar a nossa fé, ontem, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Guarda, Senhor, cada um de nós, o teu sacratíssimo amor, porque tu vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém.